Gente, o episódio começa com o Akin e o Jin indo até a Sigma dar um jeito de conseguir participar do projeto que envolve a obra da Avó Maria. Infelizmente, o moço lá da Sigma dá de ombros, desmerece eles pra caramba. Uma das coisas que o moço da Sigma fala pra eles é que ele queria ver a reação da sociedade em relação ao relacionamento deles. E ele só insistia em falar que o Akin tinha que parar, que o Akin tinha que parar, que o Akin tinha que parar. E assim, basicamente ele queria se vingar do Akin, porque o Akin saiu da Sigma e foi se fazer sozinho, e porque o Akin, estando na ativa, na visão dele, ele vira uma ameaça para qualquer cria que ele fizer, seja o Jin ou seja outro. É de um recalque sem fim. Eles estão o tempo todo de mãos dadas embaixo da mesa nesse momento, mas eles fazem diversas propostas, tentam negociar, o Akin abre mão de atuar, fala que deixa só o Jin atuar, e mesmo assim ele fala que não. O Akin escreveu um roteiro, deixa o roteiro com ele, mas ele ignora absolutamente tudo. Eles vão pra casa e o Akin chora falando que tá cansado, muito cansado, que não queria desistir, mas que ele não aguenta mais chorar, tadinho. O Jin nesse momento apoia ele e fala que ele não tá sozinho, ainda bem que não tá, né? Passa um tempo e chega a votação de mais sexy do ano e acontece uma coisa tão perfeita quanto improvável. Acontece um empate entre Jin e Akin. E as pessoas tomam isso como sendo uma resposta sobre o tipo de relacionamento que os dois têm. Porque pareceu que as pessoas tinham conhecimento disso, ou pareceu que o cara da Sigma quis espalhar essa notícia, enfim. Ficou a sensação de que eles empatarem significava que o público torcia por eles e aprovava o relacionamento deles. Nisso eles voltam para conversar com a Sigma, já em outro patamar, porque afinal de contas eram os dois homens mais sexys do ano, falando. O Jade até foi junto e foram negociar de novo. E o cara da Sigma insistiu: eu só vou aceitar qualquer coisa se ele se aposentar. E aí, nesse momento, o Touch, que é o agente que vivia ao lado ali do Jin, ele começa a gritar na sala falando que o Jin não aguentava mais a situação estar da forma que está, que ele nem queria fazer isso e que ele estava cansado de fazer as coisas sujas que pediam pra ele. Nesse momento, o Ford, ele tira ele da sala porque ele estava descontrolado, e o que ele tentou fazer foi defender a posição do Jin, que era justamente tentar fazer com que o Akin participasse da obra. Mesmo com tudo que aconteceu, o cara da Sigma não arredou o pé de exigir que o Akin se retirasse do mercado. E o Akin falou: tudo bem, eu topo me aposentar como ator, mas eu quero dirigir e eu gostaria que o Jin fosse o protagonista. E aí ele acaba topando, relutante, mas ele topa. Eles começam a gravação do filme e aí, junto com o início da gravação, a série intercala uma entrevista que o Jin dá junto com o Akin. O Akin comenta sobre como ele percebeu que ele poderia ir além de ser ator, porque desde o episódio 1, né, o que a gente notou foi que ele tinha sim um talento nato para ajudar alguém que estava iniciando, que foi o que ele fez com o Jin. E o Jin comenta que ele nunca quis atuar até que ele conheceu alguém, que é o Akin, que fez com que ele tivesse vontade de querer alcançar ele e que fez com que cada esforço dele tivesse um significado maior. E foi lindo, gente, os dois assim conversando e dando a entrevista juntos. Eles estavam inclusive vestidos igual, só que com cores invertidas, né, preto e branco. E aí, nos momentos em que a série vai pra parte da gravação, o Jin, ele faz uma primeira cena, e aí o Akin olha e chama ele e fala: vem cá, ei, 6 de 10, você ainda não tá respirando direito. E ele faz o exercício de respiração com ele de novo, e é super lindo. O Jin dá até um sorrisão depois que ele termina. Aí ele vai, refaz a cena, e todo mundo aplaude e tal, e aí o Jin pergunta de longe: e agora, que nota você me dá? Aí ele fala: 10 de 10. Muito fofo. Aí a série já corta pra um tempo depois da gravação e eles indo pra casa nova deles, tá tudo ainda coberto, com plástico, com tudo. E o Jin chama ele pra olhar o céu. E aí o Akin fala: eu acho que sempre foi bonito, mas talvez a gente nunca tivesse reparado antes. E aí o Jin fala: é que você faz com que fique mais bonito agora. Aí o Akin chama ele de brega. Aí ele dá risada e fala: não, é por causa de você mesmo. Eles se abraçam. É super lindo, mas aí depois que termina o abraço, o Akin olha pra baixo, o Jin olha pra baixo e o Akin fala: ei, menino de madeira, agora não. Porque enquanto eles se abraçaram, o Jin ficou animado. Aí o Jin fala pra ele: vem cá, pega ele no colo, joga ele no sofá e aí eles vão inaugurar a casa, sabe? Vocês me entendem. É uma cena super bonita, é bem sutil a cena, dessa vez, mas ficou uma cena bem bonita. Aí depois que eles terminam, de aspas, inaugurar a casa, o Jin pergunta pra ele: você lembra que dia é hoje? O Akin fala: ué, que dia? Aí ele: puxa vida, você não lembra? Aí ele insiste, ele fala: faz 3 anos que a gente se conheceu. E aí o Jin emenda: quer casar comigo? Aí o Akin faz uma cara super fofinha, mas ele fala: ganha o melhor ator primeiro e depois a gente fala sobre isso. E o Jin fala: beleza,
eu vou ganhar. E não deu outra, gente. Chegou o dia da premiação de melhor ator e o Jin realmente ganhou o prêmio pelo filme Flor e Lágrima. Ele agradeceu todo mundo que apoiou ele durante o caminho e tudo mais, fez um discurso super bonito, e aí ele tava se retirando, aí ele desiste de sair, pega o microfone de novo e ele começa a falar: desculpa tomar o tempo de vocês, mas eu queria falar uma coisa pra uma pessoa importante. E aí ele começa a falar: eu queria te dizer que eu consegui e eu queria que você não esquecesse da sua promessa. E aí, ao longo dessa parte do discurso mais emocional e tal, a série faz um take onde ele e o Akin fazem novamente o momento da respiração, do dedo no coração e apontando um pro outro, e é super lindo. E durante também esse trecho, a série faz um tipo de compilado de várias cenas, de vários momentos lindos dos dois, e é maravilhoso, gente, é lindo que não tem mais por onde. Depois desse grande momento, a série já corta pra eles em casa, eles estão meio que deitados ali, aparece um papelzinho assim, no que eu acho que era a TV da sala deles, e tá escrito recém-casados. Então, em teoria, eles realmente se casaram, só a série infelizmente não mostrou esse grande momento pra nós. Toca o telefone, o Akin atende, é o Jade falando que conseguiu os direitos de uma obra lá que eles queriam muito, e o Akin fala: mas Jade, eu saí da indústria, você não lembra? E aí o Jade fala: lembro sim. E aí a série termina assim. Então, eu acho que foi um final aberto pra gente ter uma desculpa pra ter uma segunda temporada. Eu realmente tô torcendo por isso, gente. Não me considerem insuportável, mas eu não esqueci o que o nosso querido imundo, o Johnny, fez. E eu acho que a série esqueceu. E eu acho que isso não foi legal. Fora essa, que seria a minha única reclamação com a série, não tenho objeção alguma em relação à qualidade e ao nível de excelência que esse pessoal entregou. Série maravilhosa, recomendo demais. Se você não viu ainda, vá ver. Continuando a campanha, o Não Eu Já Tenho, por favor e obrigada pelo seu like, pelo seu follow, e se você achar que esse vídeo vai fazer algum bem ou alguma coisa na vida de alguém, pelo seu compartilhamento também. Obrigada por assistir, voltem para mais vídeos, abraços!